Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para o nosso 228º encontro, Bênção Pura, Sua Vitória. No dia de hoje trago para a leitura e meditação livro do apóstolo Mateus 5, versículos 43 a 48, com a palavra-chave, o desafio de amar os inimigos. A palavra diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento ímpar, na leitura e meditação, estudo da palavra e reflexão. Aproveitando a oportunidade, peço que tenha em mãos bloco para anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção, pois iremos explicar versículo a versículo. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mais uma vez, Cristo corrige a distorção das Escrituras, o ódio ao inimigo. Foi provavelmente derivado de Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 6. No entanto, em nenhuma parte dessa passagem é dito para odiar o inimigo, conquanto devamos odiar o pecado. Não devemos odiar o pecador. João 3, versículo 16. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. As ações dos inimigos do bem e da justiça devem ser odiadas, com um ódio santo, mas o ódio pessoal deve ser retribuído com amor. No versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o que seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Temos que imitar o nosso Pai Celestial. No versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Só aqueles que têm o amor genuíno de Deus em seus corações podem amar aqueles que não os amam. No versículo 47, e se saudarem somente vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Não fazem também assim os publicanos? Se a definição do nosso amor não for mais ampla do que a do mundo, então nossas afirmações são vazias. E por fim, versículo 48, sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Jesus não ensina a perfeição livre de pecado, já que a Bíblia não ensina isso. Ele está ensinando que nossa imitação do nosso Pai Celestial tem que ser tão perfeita quanto possível. Apenas o Espírito Santo pode nos ajudar a fazer essas coisas, que Ele faz segundo a nossa fé em Cristo e na cruz.
referência a Romanos 8, versículos 1 e 2 e versículo 11. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Presta atenção. Começaremos agora a interpretar alguns versículos importantes na mensagem de hoje. Na verdade, todo este contexto. Destaco no versículo 43. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Preste atenção. Esta lei foi corrompida pelos mestres da lei. Por próximo, eles entendiam que eram as pessoas do seu país, nação e religião. E isto ainda não era o pior. Com este mandamento, eles queriam interferir o que Deus nunca planejou. Deves odiar teu inimigo. E eles consideravam quem quisesse como seus inimigos, anulando o grande mandamento de Deus por suas tradições, embora havia leis expressas contrárias. Conforme o livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5, e Deuteronômio 23, versículo 7. No versículo 44, destaco: amai os vossos inimigos. Amar seus inimigos é a grande tarefa dos cristãos. Embora não tenhamos complacência em relação a quem é abertamente ímpio e profano, nem colocamos confiança naquele que sabemos ser enganoso. Devemos perceber o que é louvável até mesmo nossos inimigos, e amar isso, ainda que sejam nossos inimigos. Precisamos ter paixão deles e boa vontade para com eles. Bem dizer, ao falarmos com eles, devemos responder seus insultos com palavras corteses e amigáveis. Por trás deles, devemos elogiá-los e elogiá-las. Quando dissermos todo o bem que podemos em relação a eles, não precisamos dizer mais nada. Fazei bem. Uma prova de amor melhor do que boas palavras. Orai pelos que vos perseguem. Não é uma coisa nova para os mais excelentes santos o fato de serem odiados, amaldiçoados, perseguidos e maliciosamente usados pelas pessoas ímpias. O próprio Cristo foi maltratado. Temos uma oportunidade de mostrar nossa conformidade com os preceitos e o exemplo de Cristo ao orar por aqueles que nos maltratam. Precisamos orar para que Deus os perdoe, para que nunca lhes seja o pior pelo que fizeram contra nós e que eles possam estar em paz conosco. No versículo 45 destaco: filhos do Pai, os que serão aceitos como filhos de Deus e que estudam para ficarem parecidos com Ele, particularmente com sua bondade, são injustos. Essas dádivas da provisão comum são dispensadas igualmente para os bons e maus, justos e injustos. Não podemos conhecer o amor e ódio por aquilo que está diante de nós, mas pelo que está dentro de nós. Não pelo brilho do sol sobre nossa cabeça, mas pelo nascer do sol dos justos em nosso coração. No versículo 46 destaco: pois, se amardes os que vos amam, façam bem àqueles que fazem o bem a nós, é um lugar comum da humanidade. Os publicanos, coletores de impostos, eram homens que não tinham boa fama. Ainda que fossem ingratos a quem os ajudava e gentis com quem dependia deles, e não devemos nós fazer melhor do que eles? Ao fazer isso, servimos a nós mesmos e levamos em consideração o nosso benefício. Que recompensa podemos esperar disso? Nesse caso específico, devemos fazer mais do que os outros, de modo que, enquanto todos pagam bem por bem, possamos pagar o bem por mal. E no versículo 48 destaco: sedes vós perfeitos.
É a tarefa de cristão desejar e continuar buscando a perfeição, em graça e santidade, conforme Filipenses 3, versículos 12 a 14, e nos conformarmos ao exemplo de nosso Pai Celeste. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Dentro do que já estudamos aqui, trago duas curiosidades. A primeira está no versículo 43. Odiarás o teu inimigo. Esta expressão pertence à tradição popular dos judeus e não ao Antigo Testamento. Os judeus consideravam que só os outros judeus e prosélitos, conforme livro Levítico 19, versículos 33 a 44, eram vizinhos. Mas Jesus ensinou o amor para com todos, considerando-os, além disso, o sinal pelo qual o mundo reconheceria o Filho do Pai Celestial, conforme João 13, versículo 35. E lá no versículo 48, que é o nosso último ponto, perfeitos, Jesus aponta para a absoluta perfeição do amor de Deus como alvo do crente. Não se debate a possibilidade filosófica do absoluto amor perfeito na terra. Quem pertence a Cristo pratica a verdadeira piedade. 1 João capítulo 1, versículos 6 a 10. E já tem sua absoluta garantia da transformação final. 1 João capítulo 3, versículo 2. Trazendo isto ao nosso coração, podemos aplicar na vida. Porque assim, ao ensinar a não retaliar os inimigos, Jesus nos impede de procurar fazer justiça com as próprias mãos, amando e orando por nossos adversários. Podemos vencer o mal com o bem. Os fariseus interpretavam de forma diferente os textos em Levítico 19, versículo 18, e Salmos 139, versículos 19 a 22, e Salmos 140, versículo 9 a 11. Eles criam que deviam amar somente aqueles que os amavam e odiar seus inimigos. Mas Jesus disse que devemos amar nossos inimigos. Se você os amar e tratá-los bem, demonstrará que Jesus verdadeiramente é o Senhor de sua vida. Isso só é possível àqueles que se entregam completamente a Deus, porque só Ele pode livrar-nos de nosso egoísmo natural. Devemos confiar no Espírito Santo que nos ajuda a demonstrar amor para com quem não amamos. Ah, você vai me perguntar, irmão, como podemos ser perfeitos? Preste atenção. Primeiro, em termos de caráter, nesta vida, não podemos atingir a perfeição, mas podemos aspirar ser como Cristo, tanto quanto seja possível. Segundo, em termos de santidade, devemos separar-nos dos valores pecaminosos do mundo, como fizeram os fariseus, mas, diferentemente deles, devemos dedicar-nos a fazer a vontade de Deus, ao invés de a estabelecer nossa, e devemos demonstrar o amor e a misericórdia de Deus ao mundo. Terceiro ponto, em termos de maturidade, não podemos alcançar um caráter semelhante ao de Cristo e uma vida santa de uma só vez, mas devemos crescer em direção à maturidade cristã, para sermos completos. Da mesma maneira que um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto pensam e agem de maneiras distintas, de acordo com seu grau de maturidade, Deus espera que tenhamos comportamentos diferentes que reflitam nosso desenvolvimento espiritual. Quarto e último, em termos de amor, podemos procurar amar aos outros tanto quanto Deus nos ama. Podemos ser aperfeiçoados se nosso comportamento for apropriado ao nosso nível de maturidade. Caminhamos em direção à perfeição, cientes de que ainda temos muito a aprender e a crescer. Assim, nossa propensão a pecar jamais deve deter nosso esforço de permanecermos mais com Cristo. O Senhor conclama todos os seus discípulos a se superarem, elevando-se acima da mediocridade e amadurecimento em todas as áreas, a fim de ser como Ele.
aquele que se esforçarem para atingir a perfeição. Um dia serão semelhantes a Cristo. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Aleluia, glórias a Deus. De tudo que já aprendemos até aqui, eu trago um conselho para a sua vida. Deus já é o nosso Pai, mas nós ainda estamos aprendendo a ser filhos dele. Nosso Pai é perfeito e quer nos educar no caminho da sua perfeição, conforme o versículo 48. Aqui Jesus mostra claramente a diferença entre o Evangelho e um curso de bom comportamento, e a diferença entre uma igreja e um clube de iguais. Seguir a Jesus neste aprendizado de ser transformado num filho de Deus não é apenas tornar-se um ser humano melhor, mais justo e equilibrado. É algo bem diferente do que consideramos ser um bom cidadão, cumpridor de seus deveres. Pela ótica humana, poderíamos pensar que é necessário ter sangue de barata, abrindo mão de direitos assegurados e até pela justiça e pelas regras de boa convivência. Mas é bem mais do que isso. É um fenomenal processo de criação, sermos feitos filhos e filhas do Pai Celestial. Ser perfeito, então, significa deixar de agir segundo o nosso prisma e passar a agir com o coração do Pai. E eu finalizo o nosso estudo no dia de hoje com esta reflexão. A palavra perfeitos, no versículo 48, não implica uma perfeição sem pecado, pois isso seria impossível nesta vida, embora seja uma boa meta a ser buscada. Ele sugere integridade e maturidade como filhos de Deus. O Pai ama seus inimigos e procura torná-los seus filhos, e nós devemos ajudá-los. Antes da nossa oração final, eu gostaria de lembrá-los. Jesus foi odiado e perseguido pelos fariseus e mestres da lei. E hoje em dia não é diferente. Declaradamente, eles eram seus opositores, seus inimigos. O Senhor recebeu este tratamento de seus irmãos judeus por causa de seu testemunho em favor da vontade de Deus. Ele não recuou antes à opressão dos homens, satisfazendo a vontade deles. Na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Se permanecermos defendendo a fé verdadeira com um testemunho pessoal irrepreensível, é bem provável que teremos por inimigos ou opositores aqueles que não querem servir a Deus pela verdade. Nesse momento é que precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie a agir como Jesus, amando e orando por aqueles que se opõem a nós. Olha, amemos ao invés de odiar. Oremos ao invés de maldizer. Amar é agir em benefício dos outros. Orar é interceder em favor deles. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por me amar quando ainda era seu inimigo, pecador, servindo ao mundo. Obrigado por arriscar a morte de seu filho para me oferecer a chance de aceitar ou rejeitar seu amor. Como o Senhor prometeu, por favor, derrame seu amor no meu coração para que possa amar até meus inimigos, Pai. Como o Senhor me ama. Santo Deus, nenhum dos meus inimigos fez comigo o que fizeram com Jesus. Ajuda-me a sentir mais e mais o perdão de Jesus em meu coração e o amor dele para com todos. Minha família, meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo agora esta mensagem. Que todos, especialmente aqueles que pretendem me prejudicar, Pai, possam ver Jesus quando olham para mim. Ajuda-me, Pai. Eu sei o quanto todos nós precisamos vê-lo. Em nome de Jesus,
Eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe abundantemente.